Agora, na praça, aquele gigante colossal estava indo atrás deles, e um passo daquela monstruosidade era o equivalente a vários momentos de correria do capitão. Ainda segurando a jovem dama nos braços, o monstro os encarava de forma estranha. Foi então que o capitão segurou a jovem e começou a correr. Corria disparado, mas não adiantava. Os pés daquele grande monstro estavam cada vez mais próximos. Foi então que ele notou que não tinha mais o que fazer. Colocou a mão no rosto porque não queria desgastar seu poder assim tão fácil. Merda! Olha, senhorita, vai ter que me pagar horas extras. Foi então que ele escutou alguém chamando pela senhorita. Ele arregalou os olhos. Parecia que conhecia aquela voz. De repente, uma claridade foi na direção do grande gigante, como se quisessem pará-lo de alguma forma. Aquela era a Inquisidora. Ela gritava pela senhorita Viviane, queria desesperadamente saber onde ela estava. E não estava sozinha. Aquela Inquisidora estava com um cavaleiro, daqueles que realmente tinha mana e usava de verdade. Os dois começaram a atacar em conjunto aquele ser bestial. O monstro não resistiria a muitos ataques deles, já que eram pessoas altamente habilidosas. O capitão apenas olhou por detrás de uma árvore para ver o que estava acontecendo. Uau! Um cavaleiro e uma inquisidora! As coisas estão ficando interessantes. Foi quando a jovem Viviane, ainda nos braços do capitão, começou a voltar à consciência. Onde estou? Quem é você? Ele pensou. Se me pegam, vão achar que eu a sequestrei e vão acabar me prendendo. Posso até ser decapitado. Por isso, ele precisou dar um leve soco no rosto dela para desacordá-la. Depois que viu que ela desmaiou de uma vez, achou que talvez tivesse colocado força demais. Ele pensava que poderia melhorar aquela situação se colocasse um paninho colorido em cima do rosto dela. Talvez assim evitasse os hematomas. Olhava por trás da árvore e pensava. Então o capitão da guarda está fora de serviço? Era a chance dele. Poderia sair dali sem grande tumulto. A luta dos dois durou mais um tempo contra aquele ser bestial. No entanto, assim que o derrotaram, procuraram a jovem senhorita e não a encontraram. A inquisidora estava triste. Aonde diabos está a jovem dama? E agora? Foi quando o cavaleiro olhou em várias direções e apontou. Lá! Ela está entre as árvores, caída no chão. A inquisidora só pensou. Pior? Não pode. A senhorita Viviane está morta. Foi quando o cavaleiro disse. Calma, parece que ela está salva. Mas quem foi que colocou esse pano colorido em cima do rosto dela? Eles jamais iriam saber que o capitão da guarda esteve por ali. Agora ele estava longe. Estava na toca da coelha, sorridente. Conversava com seu grupo enquanto tomava uma caneca de cerveja gelada feita pela sua pequena escudeira. Ele agradecia à jovem de cabelos violeta. Em pensar que já se passava uma semana desde o ataque daquele mago obscuro. Era um milagre. Todos tinham saído ilesos de tudo. Até mesmo a jovem dama foi resgatada com sucesso. E, devido ao falso testemunho do capitão da guarda em dizer que Carter havia sido declarado morto em uma batalha contra um demônio feroz, e graças a isso agora a sua família poderia ser recompensada, ganharia uma compensação pela bravura de Carter em meio a tudo. Enquanto isso, os amigos bebiam cerveja e pensavam, por que aquele estúpido bastardo tinha que lutar sozinho contra um demônio feroz? Um deles pensava, agora sim, só na morte Carter vai conseguir dormir bem, já que em vida tinha muitos problemas em dormir. Outros brindavam pela coragem dele, por ter balançado a espada de um lado para outro atrás de um demônio. Todos brindavam, a Carter, a um dos soldados da guarda liderados pelo capitão Aaron. Enquanto isso, a espada de Carter continuava na cadeira onde ele costumava beber cerveja junto com os colegas. O capitão estava satisfeito. Carter poderia manter sua honra como guarda. Por isso, ele bebia silenciosamente, já que ninguém precisava saber do que aconteceu de verdade. Um deles falou, nossa, agora que penso, chefe, alguém deverá ficar no lugar de Carter. Foi quando alguém abriu a porta super leve. Ei, todos vocês, olhem para mim. Eu sou um novo membro do Esquadrão da Guarda Exterior. Meu nome é Dylan. Ele desejava saúde a todos e conversava. O capitão ficou boca aberta. Não podia ser. Aquela doninha novamente? Era assim que ele chamava Dylan, já que o conhecia de outras aventuras. O jovem Dylan contava.
Olha, capitão, tudo foi possível por causa da relação que nós temos como irmãos. Senão, não poderia ter ocupado o lugar do jovem Carter. Só por isso causei boas impressões. No entanto, as expressões dos colegas não eram nada boa. Ninguém gostava daquela pessoa. Achava que ele era um fanfarrão e, o pior de tudo, ele falava muito e falava alto. Aquilo estava incomodando a todos que estavam na mesa. Mas tinha alguém entre eles que estava mais incomodado ainda. Era a dona da Toca da Coelha sorridente que bateu na mesa. Ah, é você de novo! Deseja cerveja? Assim que ele olhou para ela, notou que agora sim estava com sérios problemas. Apressou-se para pedir desculpa. Sabia que se ela não o desculpasse, o capitão também não desculparia. Por isso, foi atrás dela pedindo desculpas, mas ela estava de mau humor. Ele insistia para que desse a ele mais uma chance, que jamais faria isso de novo. Tentava explicar que, daquela vez, estava andando com valentões mercenários malucos e por isso ele precisava agir tradicionalmente. Ela ergueu uma das sobrancelhas, depois abriu um sorriso maligno. Está bem, Dylan, foi o que ela disse, mas se aparecer escórias como você, eu terei que lidar com elas. A mulher loura dizia isso enquanto segurava um arpão pronto para tirar a qualquer momento. Ela dizia, se por acaso você se equivocar mais uma vez, a segunda não terá outra chance. Acertarei na cabeça. O capitão estava meio que orgulhoso. Sabia que não dava para esperar outra coisa daquela maluca. Depois chamou ele de camarada. Ei, Dylan, pegue essa espada. Agora é sua. De agora para frente você será um de nós da guarda exterior. Olhando com o olhar de quem fuzilaria ele se não agisse de forma boa, dizia, eu espero que você faça o melhor que puder. Caso contrário, te quebrarei as pernas. O jovem ruivo entendeu. Era uma forma que o capitão tinha de dizer que ele era bem-vindo. Por isso, ficou com os olhos marejados de lágrimas. Isso significava muito para ele. Dizia que trabalharia duro para estar à altura do que desejavam a ele. Aquele dia, ele não foi acolhido calorosamente. E agora era o novato daquela guarda, e os veteranos já estavam tramando uma surpresinha para ele. É claro, se pudesse, fugiria daquela maldição. No entanto, aquele momento seria especial para ele. Em outro momento, enquanto o capitão Aaron estava fazendo a inspeção de algumas carruagens que estavam adentrando o castelo, precisou educar um dos condutores. Deu nele um leve safanão que o arremessou no chão. Ele se sentia bem em fazer esse tipo de bem para o palácio. Depois ele disse, ei, não pode dormir num lugar como este. Acaso não tem dormido o suficiente? O homem agradeceu. Muito obrigado por me acordar. Eu realmente devia estar dormindo. O próximo condutor foi chamado. Ei, pode vir. É sua vez de ser averiguado. O capitão olhou para o jovem de cabelo ruivo e disse, olha, você prestou atenção, novato. Pode fazer mais ou menos assim. Devido ao fato de estar acontecendo coisas diabólicas, as inspeções são primordiais e agora estão sendo rigorosas. Dylan arregalou os olhos. Uau! É mesmo verdade. Posso mesmo fazer igual você fez? Seria correto isso? É extraordinário. Educar um cocheiro por moedas de prata era o que eu queria. E usando a desculpa de apenas averiguar se eles eram seguidores do demônio, ele pensava que aquele era o melhor emprego do mundo. Agora sim, estava no lugar certo. Olhava para o cocheiro e dizia, vamos, você deve ter várias moedas de prata. Se não me entregar, vou precisar educá-lo, assim como o capitão me ensinou. O capitão notava que aquele garoto aprendia muito rápido. Só de olhar, ele já sabia a prática certa e como agir com aqueles cocheiros. Ele pensava, tudo bem, desde que o garoto consiga bastante moedas de prata e eu não tenha que fazer nada, e depois ele me dê a maioria delas, ele pode fazer o que quiser. No entanto, assim que parou o próximo cocheiro, era um homem grande, robusto e musculoso. O homem dizia que não sabia sequer do que ele estava falando, visto que Dylan era um homem ruivo de pequena estatura e magrelo. O capitão de longe notou que dali poderia aparecer algum imprevisto. O homem dizia, você não está vendo esse selo da família Fenir na carruagem? Como ousa me parar e tentar me investigar? Nunca me aconteceu de alguém parar para tentar ver o que eu estou carregando. O jovem falou, esse não é meu assunto, não estou nem aí. Me dá logo a moeda de prata e está tudo resolvido. Assim que o capitão viu que Dylan ia fazer algo que demonstrasse desrespeito a uma família poderosa, deu logo a ele uma educação. Foi uma baita educação. O garoto foi jogado para longe. Depois ele riu como se estivesse tentando ser bonzinho. Ele disse, calma, calma. O Júnior não sabia como agir.
Ele é novo. Quando o homem olhou para dentro daquela carruagem, existiam vários outros cavaleiros dispostos a causar uma certa disputa. Mas Ero era alguém habilidoso e disse: Olá, nobre soldado, como está? Esta é uma ordem especial do senhor do castelo. Devemos controlar minuciosamente a todos que passarem por essas portas, devido a um acidente desagradável que aconteceu recentemente. E claro, ele fez aquela cara de homem malvado. Depois ele fechou mais ainda o semblante. O que vocês acabaram de dizer a meu júnior, que não sabe nada sobre esse assunto? O homem começou a suar. Sabia que o capitão não era flor que se cheirasse. Segurou o Dylan pela gola da camisa e falou: Vocês se atreveram mesmo a ignorar o júnior só porque ele é um pouco tonto e ignorante? Olha, esse novato deve merecer respeito assim como me respeitam, ou vou precisar de um incentivo. Ele sabia perfeitamente que aquelas pessoas da nobreza não tinham nada. Estavam escondendo alguma coisa. Não era da conta dele, só queria o dinheiro. E logo o cocheiro, todo bombadão, entregou. Toma, aqui estão várias moedas de prata. Espero que isso acalme vocês. E me desculpe pelo mal-entendido com o novato. O capitão, sorrindo e ainda olhando para Dylan, dizia: Tudo bem, todos nós um dia cometemos alguns deslizes. Dylan dizia que estava aliviado e olhava para o capitão com o mesmo olhar de novo. Aí ele disse: Olha, tudo bem, agora é o final da história. Só que não era. É claro, o homem foi com gracinha por causa do capitão, e é lógico que ia levar um incentivo educativo. Ele logo deu a bofetada, aquela que deixava as pessoas mais obedientes. Depois disse: Tchau, as minhas instruções acabam aqui. Espero que vocês não sejam pessoas más que estejam em comunhão com o demônio. O homem estava com as veias escutadas no rosto, os dentes rangendo e os olhos arregalados de ódio, mas não podia dizer nada. Ele pensava que aquele homem era maldito, mas deveria entrar no castelo sem chamar muita atenção. Enquanto isso, Dylan estava sorridente, com um saco de moedas de prata nas mãos. No entanto, passou um tempo e ele precisou ir à igreja novamente. O líder estava chamando por ele. Ele estava chateado. Que droga, o que está acontecendo outra vez? Por que não me deixam em paz? Não era um lugar onde ele gostava de ficar entrando e saindo, até porque tinha um demônio no corpo dele, e se aquilo se manifestasse? Ele falou para o demônio: Fique calmo antes que não descubram. Foi quando o sacerdote todo saliente dizia: Eron, é você! Você finalmente chegou! Estar aqui é muito bom, ver você! O capitão respondeu ao sacerdote que era bom também vê-lo. Não entendia por que um inquisidor parado na porta observando ele. Achava que talvez pudessem ter percebido o demônio nele. O sacerdote pediu a ele que o escutasse com atenção a história que falaria. Aaron, dizem que você lutou contra um demônio. O inquisidor disse que viu com os próprios olhos. Aaron, foi você que fez isso? Defendeu a senhorita do gigante? Ele ficou calado. O capitão pensava que era sorte não terem visto ele usar o poder do demônio. Enquanto ele escutava, o sacerdote continuava a falar. Eu sei, já me contaram. Você lutou contra o diabo sozinho. Mesmo sendo um capitão da guarda, você é muito valente. Todos os elogios que dissemos a você ainda são pouco. E para recompensar, te daremos essa pequena recompensa. Ele arregalou os olhos. Ele pensava: uma recompensa? Uau! Assim que viu aquele broche brilhando e várias moedas de ouro, ficou muito satisfeito. Quanta sorte eu tenho! Nossa, fico até meio envergonhado, mas não sei se devo aceitar. Só penso que era da minha responsabilidade e, comparado a você, sacerdote, eu não sou ninguém. O sacerdote abriu uma gargalhada. Ora, capitão, te quero muito bem. Agora sim, te declaro um monge honorário. Agora ele estava todo montado, tinha um lenço, tinha ombreiras. Ele achava que era um elogio e tanto, um cargo do qual ele não estava esperando. Agora pensava no íntimo: maldição, agora sim, quase me pegaram da última vez. Depois falaram: olha, a inquisidora gostaria de ver você. Ela quer te ensinar algumas lições e acha que você será um bom aluno. Agora somos como uma família. Deu tchauzinho enquanto partia. O capitão só pensava que aquele homem era mesmo um bastardo ordinário. Agora que pensei, ele estava afundado em merda. Ele achava que estava certo que dariam a ele alguns dias de folga,
Mas não parecia que seria assim. Olhou para o lado e pensou: a inquisidora quer me fazer trabalhar mais do que ninguém. Agora era o problema. Se notassem que ele estava possuído por um demônio, a cabeça dele ia rolar. Olhou para aquele cavaleiro e disse: olha, eu estou com um pouco de fome e por isso vou caçar um lugar para comer algo gostoso. Você quer vir junto? Não passou muito tempo e os dois já estavam em um lugar. Ali faziam a melhor e mais fedida torta de peixe. O capitão chegava a dar aquele sorriso malvado. O cavaleiro só olhava de cima para baixo para aquela especialidade estranha. O capitão sabia. Aquele era a especialidade da mãe de Brigg. Era pão de pescado. O homem deu uma mordida generosa na comida exótica. Enquanto isso, o capitão olhava para ele e pensava: e o que é desse cara com essa expressão assassina? Não pode me culpar. Tem um demônio no meu corpo e uma inquisidora ao meu lado. Depois o homem perguntou: e você, não vai comer? Ele estava com cara de ódio. Achava que o capitão também deveria comer um pouco. Ele disse: não, eu não estou com tanta fome hoje. Mas não tinha outra saída. Deveria comer. Ele pensava: desta vez sim eu morro. Se a minha cabeça não rolou com o inquisidor e o demônio não me matou, com certeza essa especialidade irá me matar. O cavaleiro do lado dele comia. Era difícil, mas ele era um cavaleiro. Tinha que resistir. O capitão pensava: o que fiz para suportar esse sabor tão exótico? E o inquisidor conseguiu apenas devorar tudo e ainda não morreu? Passa um tempo e chega a dona do estabelecimento com mais uma daquelas especialidades e perguntou: ei, vocês estão comendo bem? Querem outra? Não demorou muito para o inquisidor sair louco correndo. Ele queria preservar a vida. Aaron olhou para o capitão e disse: Deus meu, por que ele correu assim? Será que ele está bem? O capitão disse: é claro, ele gostou. Só tinha alguma coisa muito urgente para fazer. Agora sim ele estava satisfeito. Tinha sido uma grande jogada. Mas tudo tinha o seu preço. E como ela já tinha preparado mais uma especialidade, era a vez dele comer. Ele dizia: não, senhora, não precisa. Eu já desfrutei o suficiente. Não é certo eu comer tanto. Agora, encarando aquela comida que deveria comer para não fazer desfeita para a mãe de Brigg, pensava: era melhor que tivesse arrancado logo a minha cabeça. Um dos soldados da guarda perguntava: capitão, por que está mais sorridente nesses últimos dias? Ele falava: estou sorrindo porque agora tenho isto. É um sorriso largo de um monge honorário. Ganho desconto em todos os lugares que vou. O soldado, ouvindo aquilo, pensava: o comandante é um monge honorário? Agora sim que o império vai cair de vez. E mais uma vez chegava aquela senhora querendo que ele comesse mais uma especialidade de peixe. Disse que não poderia, agora tinha que tratar de assuntos com seu subordinado. O homem dizia: olha, a casa Fenrir enviou soldados e trabalhadores, mas há suspeitas que estão trabalhando com um monstro. Se acontecer uma luta, poderia estar sujeito a um castigo agravado. O capitão quis saber por que ele estava falando daquela maneira. Achava mesmo que ele era um tipo de mau elemento que ia bater em alguém? Claro que não. Se precisasse, talvez ele daria uma educação a outro. No entanto, aquela pessoa chegou. O homem era grande e tinha assuntos para falar com o capitão. Falou: ei, seu capitão da guarda, bicho ignorante, gosto muito de te ver aqui. Foi quando o capitão perguntou ao seu subordinado que se uma derrota única era considerada uma luta. Se não fosse, não tinha acontecido nada de errado.